Says it has new evidence of flowing water on the surface of Mars. Liquid water has been found on Mars. Não faltam dúvidas agora se você desfruta do espaço e explora o universo. Descobertas inspiradoras estão sendo feitas em Marte enquanto o Perseverance Rover estuda uma região. E o rover finalmente encolheu amostras de um antigo delta de rio, que é rico em camadas rochosas e que servem como um registro geológico do passado de Marte. De acordo com os cientistas da NASA, algumas das rochas têm a maior concentração de matéria orgânica detectada pelo rover até hoje. Minerais que se correlacionam com sulfatos estão entre a matéria orgânica, o que poderia preservar evidências de locais uma vez possivelmente habitáveis em Marte e da vida microbiana que possa ter estado lá. Novas imagens revelam as rochas potenciais entre o cenário alienígena do Delta. Estas amostras cruciais poderiam fornecer uma resposta à última questão cósmica. Estamos sozinhos no universo? No vídeo de hoje, vamos descobrir o que diabos está acontecendo em Marte. A NASA publicou uma fotografia de Sidônia, uma região do hemisfério norte de Marte, em 1976. A fotografia chamou imediatamente a atenção para um rosto maciço com boca, olhos e até narinas, levando os entusiastas da ficção científica a rotulá-la como análoga da esfinge egípcia feita por uma sociedade marciana. Esta mitologia persistiu por mais de 20 anos até que, em 98, imagens tiradas de uma posição diferente revelaram que o rosto nada mais era do que uma dança de luz e sombras sobre o terreno irregular. Embora um pouco mais tarde, fotos de descobertas adicionais inexplicáveis foram adquiridas pela Mars Rovers. Há algo de incomum nestas fotografias tiradas pela Curiosity. A notícia de uma colher flutuante em Marte se espalhou rapidamente por todos os tabloides. Apenas um ano depois, a Curiosity descobriu outra colher. Será que os marcianos de tamanho gigantesco estavam fazendo um piquenique lá? Os geólogos rapidamente desmentiram, alegando que ambas as colheres são simplesmente pedras afiadas pelo vento. Curiosity, por outro lado, continua olhando e em 2022 nos deu ainda mais outro motivo de perplexidade. Uma entrada esculpida com precisão em um penhasco. Talvez seja lá que os piqueniqueiros que espalharam seus talheres pelo deserto estejam se escondendo. Mesmo assim, eles devem ser pequenos, porque a porta mal tem 30 centímetros de altura, e de acordo com os geólogos, não leva a lugar algum porque é uma das muitas fraturas naturais que cobrem os penhascos. Mas se não há rostos, colheres, portais ou outras coisas bizarras em Marte, por que continuamos vendo isso? A resposta é encontrada na mente humana. Antes de mostrarmos mais algumas coisas estranhas descobertas em Marte, sejamos realistas, encontramos surpresas como essa o tempo todo. Dê uma olhada ao seu redor, o mundo está coberto de rostos. Elas podem ser encontradas em prédios, pias e até plugs. Este jogo pode chegar a proporções ridículas às vezes. Um sanduíche grelhado vendido por $28 mil em 2004 porque supostamente carregava a imagem da Virgem Maria. Temos certeza que você também pode ver, não é mesmo? Será que todo mundo ficou maluco? Não, somos apenas suscetíveis à paridolia. A paridolia é a capacidade de ver formas reconhecíveis em itens aleatórios ao nosso redor. Uma vez ajudou nossos antepassados a detectar as cabeças de bestas mortais nas florestas. Agora que estamos protegidos de animais selvagens, a paridolia garante que a cada segundo imagem de penhascos marcianos desencadeará um debate apaixonado na internet, com centenas de páginas dedicadas a uma nova teoria da conspiração. Mas e se esses buscadores de verdade não estiverem completamente enganados? Afinal, não podemos censurar todas as coisas estranhas que acontecem em Marte na paridolia. Essas descobertas dão origem às noções mais estranhas. Em 2001, Arthur C. Clarke, um escritor de ficção científica mais conhecido por sua obra A Space Odyssey, declarou que avistou árvores genuínas, toda uma floresta alienígena, em novas imagens de Marte. Além disso, ao contrário de colheres ou rostos sobre as rochas, essas árvores estão sempre em movimento. A floresta foi se tornando mais densa ano após ano, mas gradualmente se desbastando. Será que essas plantas poderiam ser comidas por criaturas marcianas não descobertas? Claro que pensava algo assim. David Martinez, um blogueiro, descobriu um assentamento completo em Marte, ou melhor, na estação BioAlpha, 10 anos depois. Martinez deduziu que este é o nível superior de um dos bunkers subterrâneos onde os marcianos poderiam estar se abrigando, semelhante às instalações escondidas na Terra. Então, por que continuamos descobrindo essas coisas bizarras como essa em Marte? Segundo os cientistas, tudo isso é apenas uma sequência de coincidências, e a floresta marciana nada mais é do que um conjunto de belos padrões formados pelo dióxido de carbono
e sua mobilidade pode ser explicada pelo fato de que o gelo seco derrete e depois congela novamente, preenchendo as fendas na superfície de uma nova maneira a cada vez. Mas por que nunca vimos geleiras como essa antes? Os estudiosos estão quase certos que a Biostation Alpha é realmente um artefato visual criado por um raio cósmico. Para dizer o mínimo, o número e a regularidade dessas coincidências é impressionante. Entretanto, a situação parece ser 10 vezes mais caótica quando as teorias insanas dos observadores de Marte são bruscamente confirmadas. Uma série de características incomuns foram descobertas na superfície de Marte nos últimos anos. Os tubos de vidro descobertos pela equipe da missão Empresarial, um grupo de pesquisadores não pertencentes à NASA que avaliaram mais de 20 mil fotos da MGS acessíveis ao público, são sem dúvida uma das melhores fotos do Mars Global Surveyor. As estruturas tubulares nos desertos marcianos que parecem ser não naturais parecem ser translúcidas, bem cilíndricas e suportadas em intervalos um tanto regulares por espécies de costelas. Essas fotos tiradas da órbita de Marte mostram quilômetros e quilômetros de tubos nervurados na superfície do planeta vermelho. Esses tubos têm um diâmetro de 600 pés. Alguns tentaram explicar essas estruturas por processos geológicos. Outros acham que são naturalmente biológicos. No entanto, algumas pessoas acreditam que os tubos foram construídos. A equipe que trabalha no Curiosity Rover tem um palpite de que as estruturas dos tubos são eles mesmos cristais, ou que os cristais formaram um molde na rocha que mais tarde foi preenchido por material sedimentar. A Curiosity já descobriu abundantes evidências de água subterrânea e um antigo sistema de lago e corrente no chão da cratera e nos contrafortes da montanha. A equipe da missão pensa que as rochas do Monte Sharp fornecem evidências da mudança de Marte de um mundo razoavelmente quente e úmido para o planeta gelado e seco que é hoje. Alguns estudiosos acreditam que esses tubos não naturais poderiam ser tubos de água ou um sistema de trânsito rápido subterrâneo ambientalmente amigável. Talvez os marcianos sejam uma civilização que vive no subsolo. Os astrônomos já estavam espreitando em Marte no século XIX e vendo rios e até mesmo canais feitos pelo homem. Em resumo, havia indicadores inequívocos de vida extraterrestre, mas se descobriu mais tarde que os reservatórios marcianos eram vestígios de poderosos terremotos, cadeias de montanhas ou resultado insignificantes de lentes telescópicas empenadas de má qualidade. Os canais marcianos foram mais tarde apelidados de uma vergonha para a astronomia, mas em 2017 a nave espacial Mars Reconnaissance fotografou um pequeno girino. Na verdade, sua cabeça é apenas uma cratera de impacto regular, mas a cauda é muito mais interessante. Os cientistas descobriram que este é um leito de rio e que o rio percorreu a cratera após o impacto. Devido a todas as características únicas encontradas na superfície do planeta, podemos ter certeza de que os especialistas do século XIX estavam corretos. Marte antigamente tinha água. Os rios podem agora ser vistos em outras fotografias e identificados onde eles não eram antes vistos. Se pensa que a água em Marte tenha ido há cerca de 3 bilhões de anos. No entanto, 2 cientistas que têm estudado dados obtidos por MRO em Marte nos últimos 15 anos descobriram evidências que reduzem drasticamente esta linha de tempo. Suas descobertas sugerem que a água líquida existiu em Marte, tão recentemente quanto há 2 bilhões a 2,5 bilhões de anos atrás, o que significa que a água fluiu por ali por 1 bilhão de anos a mais do que se pensava anteriormente. A pesquisa se concentra nos depósitos de cloreto de sal que foram deixados para trás à medida que a água de fusão gelada fluía pelo terreno. Embora o formato de certas redes de vales tenha sugerido que a água pode ter fluído recentemente em Marte, os depósitos de sal são a primeira evidência mineral da presença de água líquida. A descoberta levanta novas questões sobre quanto tempo de vida microbiana poderia ter sobrevivido em Marte, assumindo que ela existia. Ellen Leask, a principal autora do estudo, conduziu grande parte da pesquisa como parte dos seus estudos de doutorado na Caltech em Pasadena. Ela e a professora da Caltech, Bethany Ullman, utilizaram dados do instrumento MRO chamado Espectrômetro de Imagens de Reconhecimento Compacto para Marte, CRISM, para mapear os sais de cloreto através das montanhas ricas em argila do hemisfério sul de Marte, que estão pontilhadas com crateras de impacto. Uma chave para datar os sais foi a presença de crateras. Quanto menos crateras um terreno tem, mais jovem ele é. Os cientistas podem estimar a idade de uma área superficial medindo o número de crateras nela existentes. A MRO tem 2 câmeras ideais para a tarefa. A lente grande angular preta e branca da câmera com texto ajuda os cientistas a mapear a propagação dos cloretos. Os cientistas usam a câmera colorida High Rise, High Resolution Imaging Science Experiment,
para ampliar e ver características tão pequenas quanto um rover de Marte a partir do espaço. Lisk e Allman descobriram vários dos sais em depressões em planícies vulcânicas suavemente inclinadas, usando ambas as câmeras para construir mapas digitais de elevação. Os cientistas também descobriram canais tortuosos e secos nas proximidades, antigos riachos que anteriormente alimentavam o escoamento superficial do gelo ou do permafrost derretendo-se nessas lagoas. A contagem das crateras e as indicações de sais em cima da topografia vulcânica os ajudaram a datar os depósitos. Em 2004, o Mars Rover Opportunity descobriu algo parecido com bolas de bilhar. Os pesquisadores da NASA colocaram lenha na fogueira, dizendo a elas como se fossem mirtilos, encorajando os entusiastas a apoiar o conceito de vida em Marte ainda mais fervorosamente. Alguns deles acreditam que essas e outras fotografias retratam espécies de cogumelos locais. Esta noção foi mais uma vez desmascarada, mas os cientistas acabaram descobrindo que as tigelas imitam cristais hematitas, que só podem ser formados por água corrente. Isso implica que um rio existia e dada a idade de Marte, ele correu naquele local não há muito tempo. Como resultado, os esporos de bactérias marcianas poderiam estar escondidos em algum lugar próximo a esses mirtilos. Mas isso não é tudo. Em 2012, o Curiosity Rover fotografou um objeto metálico pouco visível que parecia ser relíquias de uma velha ferramenta marciana composta de metal refinado. Os céticos não acreditaram nem por um segundo, e acabou sendo revelado que o objeto na foto era na verdade um pedaço caído do próprio rover. Mais recentemente, outro rover da NASA, o Perseverance, fotografou algo deslumbrante e fresco. Desta vez não é lixo de máquina, mas um pouco de metal de terra rara. Então, isso sugere que, em breve, encontraremos equipamentos de mineração de minérios de ferro e outras máquinas usadas pelos marcianos para processar minerais nas proximidades? O que você acha? Fala pra gente nos comentários.